No vídeo de hoje vamos refletir sobre como lidar com os momentos de ansiedades da nossa vida. Assista o vídeo até o fim. Deus tem certamente uma palavra que vai abençoar ricamente a sua vida. Bem-vindo ao canal da Fé. Olá, tudo bem? Gostaria de saber o que te deixa mais ansioso ou mais ansiosa no seu dia a dia. Você consegue ter controle sobre a sua ansiedade nesses momentos? Por favor, poste sua opinião nos comentários. Isso nos ajuda a entender o que cada um pensa sobre esse importante assunto. E outra coisa, não deixe de se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e de dar um like e compartilhar esse vídeo, se você achar que ele foi útil para você, tá bom? Muito obrigado. Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 24% dos brasileiros sofrem de algum transtorno de ansiedade. Você sabia que o Brasil é o país que tem a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo? Bom, mas o que é ansiedade? Bom, a ansiedade é definida como uma excessiva agitação do sistema nervoso central. É uma sensação desprazerosa e semelhante ao medo. Os seus efeitos se percebem logo e aparecem em situações reais ou mesmo imaginárias. Preocupação intensa, excessiva e persistente e medo de situações cotidianas. Podem ocorrer frequências cardíacas elevadas, respiração rápida, sudorese e sensações de cansaço. Não existe uma idade específica para o início desses sintomas. O que os especialistas observam é que pais que são ansiosos têm filhos com tendência maior de serem também ansiosos. A ansiedade faz parte da vida de todos nós e, em certo nível, pode ser considerada saudável. É ela que nos ajuda, por exemplo, a ter pontualidade nos compromissos, resolver uma questão que nos preocupa ou fugir de situações arriscadas. O problema desse estado surge quando ela se torna excessiva e as pessoas passam a se preocupar demais. Tudo começa a parecer mais perigoso, difícil e preocupante, mesmo aquelas coisas que não representam os riscos reais. Segundo os especialistas, a ansiedade faz com que a gente se sinta pequeno diante das situações e perca o interesse pelas coisas que antes te davam prazer. Ela também desencadeia dificuldades de concentração, de memorização, de elaboração de pensamentos e de tomada de decisões. Às vezes aparece insônia, pesadelos constantes, dúvidas sobre a própria competência pessoal e uma apatia generalizada também estão na lista das consequências da ansiedade. Sem dúvida que em muitos casos sérios é necessário procurar a ajuda de um especialista, de um psicólogo, principalmente quando a sensação de ansiedade surge de maneira constante e sem nenhum motivo aparente. Acreditamos que o desenvolvimento da medicina é uma bênção de Deus para a humanidade. Acreditamos que os médicos são instrumentos de Deus, mas como está escrito, tudo é possível ao que crê. O caminho da fé não tem limites e tudo que você pedir a Deus, crendo, certamente receberá. O vídeo de hoje tem o objetivo, portanto, de te ajudar mostrando que os recursos da fé em Deus são ilimitados. A fé é um caminho que pode trazer os grandes milagres para as nossas vidas, quando, por exemplo, tudo parece não estar dando resultado. Olha o que está escrito no livro de Provérbios. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Veja, esse vídeo é exatamente isso. É uma boa palavra que vai trazer fé e esperança ao seu coração.
Será que Deus se preocupa com a nossa ansiedade? Será que a Bíblia Sagrada pode nos ajudar a vencer e a superar problemas dessa natureza? Com certeza, sim. Assista esse vídeo até o fim e você vai entender que para Deus não há impossíveis. Olha o que está escrito em Salmos. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos e a minha ansiedade não te é oculta. Para a nossa reflexão sobre esse assunto, vamos examinar a vida de uma mulher de Deus chamada Ana, cuja história está descrita no primeiro livro do profeta Samuel. Esse fato que nós vamos agora narrar se passa cerca de 1000 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo. E essa história começa assim. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Vamos começar aqui falando de algo importante que nos chama a atenção e que vai te ajudar a entender melhor o contexto. Estamos falando de uma cultura de 3.000 anos atrás, onde naquela sociedade de então a poligamia era aceita normalmente. Poligamia, como você sabe, é a união conjugal de uma pessoa com várias outras. A poligamia retratada no Antigo Testamento não era uma permissão de Deus, mas sim uma tolerância. A poligamia era aceita sob alguns critérios, como esse que nós estamos analisando, onde Ana era uma mulher estéril e não podia dar filhos ao seu marido Eucana. Naquele tempo, a descendência de um homem era de suma importância naquela cultura. Foi isso que motivou Eucana a contrair novas núpcias com Penina, a qual, diferentemente de Ana, era muito fértil e lhe deu filhos e lhe proporcionou o quê? A descendência. Quando Deus criou Adão, ele lhe apresentou uma mulher como companheira, e não 2 ou 3. Com o passar dos séculos, os seus descendentes acabaram adquirindo costumes das nações pagãs daquela época. Mas esse nunca foi o projeto original de Deus. Quando Jesus Cristo vem, ele deixa muito claro que a poligamia não era e nunca foi a vontade de Deus. Na verdade, no Novo Testamento é revelado que a poligamia é pecado. A vontade de Deus é a monogamia, ou seja, um homem e uma mulher. Assim está escrito no livro de Coríntios. Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Para evitar a impureza, diz aqui nesse texto, é melhor casar do que se abrasar. Então, todo o ensino para os cristãos é esse. Um homem, uma mulher. Isso é monogamia. E nós estamos falando de um costume de 3.000 anos atrás, que a Bíblia não esconde isso, ela não precisa esconder isso. Está falando de uma realidade que existia, mas que hoje no meio do povo de Deus não existe mais. O que é inequívoco aqui é o fato de que a poligamia não é aceita no Novo Testamento em hipótese alguma. Esclarecido isso, vamos continuar a leitura. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas, para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos, pelo menos até aquele momento. Penina, sua rival, e aqui cabe um adendo, rivalidade é apenas um dos problemas da poligamia. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana,
por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Vamos destacar aqui alguns pontos relevantes. Primeiro, como vimos, anualmente as famílias saíam das suas cidades e iam até a cidade de Siló, pois lá era o lugar central da adoração, era a capital religiosa no tempo dos juízes em Israel. Aqui entra a figura de Penina, a concubina de Eucana. Essa moça não tinha um bom coração, ela rivalizava com Ana, provocando-a e humilhando-a constantemente. E a irritava tanto que Ana só chorava e não comia. Ano após ano isso acontecia. O calvário de Ana foi muito longo. Eucana era um homem bom e amava muito a Ana e procurava dar a ela o melhor que ele podia. A essa altura ele disse a Ana: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Mas não tinha jeito. Só uma coisa a consolaria: dar à luz a um filho. Essa era a fonte da ansiedade de Ana. Mas certo ano, Ana resolveu mudar o seu comportamento. Resolveu mudar a sua estratégia, pois ela ia a Siló todo ano religiosamente. Ela ia mais por uma obrigação, ainda que fosse sincera no seu coração, mas ela cumpria apenas os rituais religiosos daquela ida àquela cidade santa. Ela ia para adorar a Deus e oferecer o sacrifício para Deus e por sua família. Até aqui, Ana era apenas uma boa mulher religiosa. Mas naquele ano, ela decidiu ir a Siló e buscar a Deus de todo o seu coração. Olha como isso está escrito. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada, mulher? Aparta de ti esse vinho. Eu quero extrair desse texto algumas lições para nós. A primeira coisa é que, até aquele momento, depois de muitos anos, Ana tinha sido apenas, como eu disse, uma pessoa religiosa, cumpridora de obrigações religiosas, cumpria aquilo que ela havia aprendido das tradições familiares. Se limitava a ir a Siló e fazer aquilo que sempre fazia, mas nada mudava em sua vida. Assim é o caso de muitas pessoas hoje em dia, são muito religiosas, vão muito à igreja, cumprem as suas obrigações e tradições que receberam desde criança, mas as suas vidas continuam a mesma, as suas vidas não mudam. Passam por momentos de ansiedade porque não encontram socorro em nada. Veja, Deus não procura pessoas religiosas, entenda isso. O que ele quer é que pessoas o busquem de todo o coração, que pessoas desenvolvam uma intimidade pessoal com ele. Que a segunda grande lição é que muita gente acha que para Deus ouvir a oração, ela tem que gritar muito alto, sapatear, balançar o corpo, tremer, suar. Mas essa passagem de Ana nos ensina que Deus ouve até o sussurrar de um coração. Quando a gente fala do mais fundo da nossa alma. Não pense que uma pessoa que fica o tempo todo no culto ou na missa, dando glória a Deus, aleluia, gritando dentro do culto e falando muito alto, que isso é sinal de espiritualidade. Isso não é sinal de espiritualidade. Ana mostra o grande exemplo que ela conseguiu seu milagre falando apenas com o coração.
e Deus a ouviu. Aprenda isso. Terceiro, Ana, no seu desespero, isso é importante, fez um voto a Deus. Se Deus lhe ouvisse e lhe desse um filho, ela o consagraria totalmente ao Senhor. Mas eu te dou um conselho: não faça votos. Use o caminho da fé. É muito melhor, é menos arriscado, pois você alcançará da mesma maneira muitos milagres. Pessoas na hora do desespero fazem votos sem pensar e depois criam um problema sério para a sua vida porque não vai poder cumprir isso até o fim. A Bíblia diz o seguinte: é melhor não fazer voto do que fazer um voto e não cumprir. Então, a minha sugestão é essa: nunca faça votos. Outra coisa é que Ana estava orando não uma oração qualquer, mas ela clamou de todo o seu coração. Foi algo tão forte que ela orava e chorava ao mesmo tempo na presença de Deus. E pela primeira vez ela trouxe a sua aflição de uma forma contundente ao Senhor. E ficou ali orando por um bom tempo. E como a gente viu, Eli, o sacerdote, de longe a observava. E via que ela mexia os lábios, mas não ouvia a sua voz. Por quê? Porque ela orava em silêncio, naquela oração que só Deus ouve. Ele achou que ela estava embriagada e foi até ela e repreendeu severamente para abandonar o vício, mas olha só o que ela respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então Eli reconheceu e a abençoou, dizendo: então, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E ela então complementa: ache a tua serva graça diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Glória a Deus. Sabe o que está acontecendo aqui? Ela ouviu a voz de Deus no seu coração, que a confortou profundamente. Aprenda isso, meu querido, minha querida. Deus não somente ouve, mas também fala ao nosso coração. Quando Deus fala ao coração, a ansiedade vai embora, o desespero cessa, a tristeza desaparece. Ela não viu nada, mas sabia que Deus tinha ouvido a sua oração. O seu semblante já não estava mais triste. E ela que não queria comer, o apetite voltou, porque Deus naquele momento entrou na sua vida e vai transformar o seu caminho. Olha o resultado disso. Na manhã seguinte, Elcana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho. Pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus. Ela cumpriu o seu voto e o menino Samuel se tornou um dos maiores profetas de Israel. Veja que coisa maravilhosa nós estamos presenciando neste momento. Pela fé, tudo é possível. Tudo você pode conseguir pela fé na palavra de Deus, pela fé no poder de Deus. Não há nada que você não possa alcançar. A vontade de Deus para a sua vida é que você seja uma pessoa feliz e abençoada. Viva uma vida em paz. A vontade de Deus não é a doença. A vontade de Deus é a cura, é a saúde para a sua vida e para a sua família. Mas para isso nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Deus. Essas coisas não acontecem automaticamente. Nós precisamos buscar. Por isso que Jesus ensinou que todo o que busca, acha. Todo o que pede, recebe. Todo o que bate, a porta certamente
se abrirá para a sua vida, se você crer. Concluindo, assim está escrito: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entenda que essa é a vontade de Deus. Ele deseja que você lance sobre ele toda e qualquer ansiedade, toda e qualquer preocupação. Você sabe o que é preocupação? A preocupação muitas vezes gera ansiedade. A palavra preocupação é quando você se ocupa de algo com antecedência. Por exemplo, você tem um problema que você vai resolver daqui 2, 3 dias, daqui uma semana, e já fica trazendo para agora o problema e sofrendo agora. Sofrendo por antecipação. Isso é ruim. Aprenda, meu querido, a viver um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Hoje, se você está bem, dê glória a Deus. Se você está em paz, agradeça a Deus. O problema de amanhã, não se preocupe. O mesmo Deus que te abençoou hoje vai te abençoar amanhã também. Ansiedade, muitas vezes, é falta de fé. Se você hoje fizer como Ana e for a ele e colocar a sua causa, aquilo que está causando qualquer ansiedade no seu coração, Deus certamente vai agir. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Amém? Gostou desse vídeo? Então compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.